O fazendeiro prometeu $18.000 para quem conseguisse domar o cavalo que ninguém jamais tocou. Enquanto homens experientes recuavam, um menino maltrapilho, ignorado por todos, caminhou até o animal. Quando o cavalo abaixou a cabeça diante dele, o fazendeiro empalideceu. Seus dedos começaram a tremer e o curral inteiro ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poeira vermelha subia devagar no ar quente da tarde, formando nuvens baixas que tingiam a luz do sol de laranja. No curral de madeira maciça da fazenda São Pedro, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som ofegante e nervoso de um animal. Mais um. A voz era rouca, carregada de uma amargura que parecia ter se entranhado na terra. Seu Francisco não olhou para o homem ao seu lado. Seus olhos, profundos e cansados, estavam fixos na figura negra que se debatia no centro do cercado. "Patrão, acho que chega", disse Ronaldo, o capataz, ajustando a aba do seu chapéu. "O bicho não é de Deus. Olha o tamanho do prejuízo. O último cara que tentou ainda tá no médico com 2 costelas quebradas." Seu Francisco virou a cabeça, devagar. Seu rosto, marcado por sulcos profundos, era uma paisagem de dor seca. "Eu não perguntei o que você acha, Ronaldo. Eu disse, mais um. O anúncio tá no jornal, tá no rádio. $18.000 para quem domar esse animal. Até não aparecer mais ninguém, a porteira da fazenda tá aberta." Ronaldo abriu a boca para responder, mas engoliu as palavras. Havia algo naquele olhar do velho fazendeiro que não era apenas teimosia, era desespero. Um desespero tão grande que ele estava disposto a pagar uma fortuna ou ver seu cavalo mais valioso matar um homem. Dentro do curral, Ventania era uma tempestade presa em pele e osso. Seu pelo era negro, sem um único fio branco, e brilhava de suor e raiva. Seus olhos rodavam mostrando o branco, enquanto ele corria de um lado para o outro, batendo os cascos com força na cerca de madeira, fazendo toda a estrutura tremer. Ele bufava, um som grave e perigoso. A porteira do curral se abriu e um homem entrou. Era grande, com braços grossos e um colete de couro. Veio do Mato Grosso atraído pela fama do prêmio. "Vamos, seu danado!" o homem gritou, estalando um laço no ar. "Hoje você vai aprender quem manda." Ventania parou de correr. Ele virou a cabeça para o intruso. Parou totalmente. Foi um silêncio mais assustador que o barulho. Então ele baixou a cabeça e investiu. Não foi uma corrida, foi um disparo. O homem tentou jogar o laço, mas era tarde. Ventania desviou com uma agilidade que parecia impossível para seu tamanho e, com um movimento rápido do pescoço, jogou o corpo contra o peão. O homem voou para trás, batendo nas tábuas com um baque surdo. O laço caiu na poeira. Antes que o homem conseguisse se levantar, Ventania estava sobre ele, não para pisar, mas para intimidar, bufando ar quente no seu rosto, seus dentes ameaçadores a centímetros de distância. Tira ele de lá!" O homem gaguejou, o rosto pálido de terror. 2 vaqueiros pularam no curral com mantas, tentando distrair o cavalo. Ventania recuou, relinchando alto, um som de pura advertência. O peão do Mato Grosso se arrastou para fora da porteira, sujo, humilhado e tremendo. Do lado de fora do cercado principal, onde os cavalos de trabalho ficavam amarrados, um par de olhos grandes e atentos assistia a tudo. João estava agachado atrás de um coxo de madeira velho, quase sumido na sombra. Sua camiseta desbotada, grande demais para seu corpo magro, estava manchada de terra. Ele não fazia um só movimento, apenas observava. Observava o medo no homem grande, observava a fúria cega no cavalo e observava a dor silenciosa no rosto do velho fazendeiro, que ninguém mais parecia notar. Seu Francisco virou as costas para o curral. O sol da tarde batia em seus ombros curvados. "Amanhã", ele disse para Ronaldo sem emoção. "Se aparecer mais alguém, deixa tentar." Ele começou a andar em direção à casa grande, uma construção branca e sólida no topo de uma colina. Seus passos eram pesados. Ronaldo cuspiu no chão, olhando para o cavalo indomável com uma mistura de ódio e cobiça. Aquele animal era a chave para uma fortuna, ou para a ruína. Ele não sabia direito. Enquanto a poeira baixava e os homens dispersavam, comentando em voz baixa sobre a fera de seu Francisco, João saiu de trás do coxo. Ele se aproximou da cerca do curral menor, onde estavam os cavalos calmos. Sua mão, pequena e fina, passou pelo pescoço de uma égua baia, que esfregou a cabeça nele, procurando carinho. Ele sussurrava algo,
tão baixo que nem os pássaros nos eucaliptos poderiam ouvir. Seus olhos, no entanto, não estavam na égua. Eles estavam fixos na silhueta negra e solitária de Ventania, agora quieto no centro do curral vazio. Sua respiração ainda ofegante, seu corpo ainda tenso, como se esperasse o próximo ataque. O cavalo parecia uma sombra da própria solidão do fazendeiro. Uma sombra viva, cheia de fúria e medo. João conhecia bem o medo. Era um velho conhecido seu. Ele sabia o gosto amargo dele na boca, o nó frio na barriga, e naqueles olhos rodantes do cavalo preto, ele não via apenas bravura, via um espelho. A noite chegou devagar na fazenda São Pedro. Na varanda da casa grande, seu Francisco estava sentado numa cadeira de balanço, olhando para o escuro. Não acendeu a luz. Dentro de casa, as salas eram grandes, limpas e vazias, muito vazias. Ele pegou um pequeno retrato que estava sobre a mesa de centro. A foto, desbotada pelo tempo, mostrava uma moça sorridente, de cabelos escuros, abraçando o pescoço de um potro. Os dedos calejados do velho tremiam levemente ao passar sobre o vidro. Lá embaixo, nos alojamentos dos empregados, o assunto era só um. "É loucura pura", disse um vaqueiro mais velho, tomando o último gole de café. "Aquele cavalo vai acabar matando alguém. E o velho lá em cima só faz aumentar o prêmio. Ele tá doente da cabeça", concordou o outro. "Tanta coisa boa para fazer com esse dinheiro, e ele joga fora num bicho que só sabe quebrar osso." Ronaldo, sentado à cabeceira da mesa, ouvia tudo em silêncio. Um sorriso pequeno e frio apareceu nos seus lábios. "Deixa ele gastar. Quanto mais gente ele humilhar, mais a gente vê que ninguém consegue. No final, quem tá sempre aqui, cuidando de tudo, sou eu." Ninguém contestou. Ronaldo era eficiente, duro quando precisava, e estava há 10 anos na fazenda. Era o braço direito de seu Francisco. Pelo menos, era o que todos achavam. Do lado de fora, encostado na parede fria da cozinha externa, João escutava os murmúrios. Ele tinha ajudado a lavar as panelas depois do jantar, e em troca ganhara um prato de feijão com arroz e um pedaço de pão. A comida ainda estava quente em sua barriga, uma sensação rara e boa, mas as palavras que ele ouvira esfriavam algo dentro dele. Ele olhou na direção dos estábulos. Uma única luz fraca iluminava a entrada. Era onde Ventania estava preso, sozinho. Enquanto todo mundo falava em dinheiro, em ossos quebrados, em loucura, João pensava no cavalo ali, no escuro. Será que alguém tinha levado água para ele? Será que ele estava com medo da noite? Sem fazer ruído, João se afastou da parede e se misturou com as sombras. Seus pés descalços não faziam barulho na terra batida. Ele não ia para os alojamentos, onde talvez lhe dessem um canto para dormir. Ele foi seguindo o cheiro de feno e animal, em direção à luz fraca. Parou do lado de fora do estábulo. A porta estava fechada, mas não trancada. De dentro vinha um som. Não era um relincho furioso. Era um ruído baixo, triste. Um bufar cansado. João empurrou a porta, que rangeu levemente. A luz de um lampião fraco pendurado no centro revelou Ventania, preso num boxe reforçado. O cavalo estava de pé, imóvel, sua cabeça pendida. Ele não se agitou ao ver o menino. Apenas o observou, seus olhos escuros refletindo a chama amarela. O menino não entrou. Ficou parado no limite onde a luz encontrava a escuridão. Ele não disse "ei", nem tentou se aproximar. Ficou apenas ali, respirando no mesmo ritmo calmo, mostrando que não era uma ameaça, mostrando que, naquela hora tardia, ele também era apenas uma sombra silenciosa. Ventania soltou um longo suspiro, um som que parecia vir das profundezas de seus pulmões. Era um som de exaustão, de solidão. E pela primeira vez desde que chegara àquela fazenda, escondido na carroceria de um caminhão de feno, João sentiu que não era o único ser invisível naquele lugar. Havia ali, naquela criatura poderosa e temida, um coração tão perdido quanto o seu. Lá em cima, na varanda, seu Francisco balançou a cadeira devagar, seus olhos secos fixos na escuridão que engolia os pastos. Em algum lugar naquela noite, sem que ele soubesse, os dois espíritos mais solitários de toda a fazenda São Pedro haviam se encontrado. Um do lado de fora do boxe, outro do lado de dentro, ambos separados do mundo por paredes que ninguém mais conseguia ver. A noite passou devagar. Lá no estábulo, João acabou adormecendo sentado, encostado na parede de fora do boxe, ouvindo a respiração de Ventania se acalmar, até virar um ritmo profundo e regular. O primeiro canto do galo o acordou, com o corpo dolorido e o céu ainda escuro. Ele se levantou em silêncio, esticando os músculos rígidos. De dentro do boxe, não vinha nenhum som de agitação.
apenas o ruído tranquilo de um animal dormindo. João não foi embora. Ficou parado ali até o primeiro clarão do dia começar a clarear o céu atrás dos morros. Só então se misturou novamente com as sombras, voltando para os arredores da cozinha. A fazenda começava a acordar. Homens saíam dos alojamentos, espreguiçando-se e acendendo cigarros. O cheiro de café forte tomava o ar. João ficou parado perto da porta aberta da cozinha, esperando. Ele sabia o ritmo daquele lugar. Sabia que depois de servir o café da manhã para os homens, a cozinheira, Dona Marta, às vezes deixava algum resto de pão de queijo ou um pedaço de linguiça na porta, para os gatos. Ele não era um gato, mas nos últimos dias aquele hábito dela tinha sido a única certeza de comida. Menino. A voz de Dona Marta veio de dentro, não áspera, mas não exatamente afetuosa. Era uma voz prática. João ficou imóvel. Em vez de ficar aí feito poste, vem pegar essa lata de lixo e leva lá para o fundo para queimar. Depois você volta e lava a pilha de panelas que tá na pia. João entrou sem olhar para os lados. A cozinha era grande, quente e cheia de cheiros bons. Ele pegou a lata de metal pesada, carregando-a com as duas mãos magras. Dona Marta, uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque, colocou um prato de pires na mesa de trabalho. Tinha 2 pães de queijo e um naco de queijo Minas. Você faz o serviço. Isso aqui é seu. E não deixa os urubus pegarem o lixo antes de queimar, ouviu? Sim, senhora, João sussurrou. Seus olhos fixos no prato de comida. A fome, uma velha companheira, latejou forte em seu estômago. Ele carregou a lata para fora, seus músculos finos tremendo com o esforço. No caminho para o fundo do quintal, ele passou pelo curral principal. Já havia movimento lá. 2 homens que ele não conhecia, com botas novas e chapéus limpos, conversavam com Ronaldo. Um deles segurava um chicote comprido. É hoje que vou domar esse diabo preto, disse o mais alto, esbofeteando a própria perna com o chicote. Já doncei mais de 10 potros bravos no Pantanal. Esse daqui é mais um. Ronaldo cruzou os braços. O prêmio são $18.000. O cavalo tá no curral de treinamento. Só entrar e mostrar serviço. Mas olha, o dono não quer que machuquem o animal, sem ferimentos. O homem do chicote deu uma risada seca. O senhor me deixa trabalhar. Cavalo bravo só entende uma linguagem. João passou por eles, arrastando a lata pesada. Nenhum dos homens olhou para ele. Ele era parte da paisagem, como um cachorro magro ou um poste de cerca. Mas seus olhos castanhos, por um instante, pousaram no chicote. Uma coisa fria se apertou dentro dele. Ele fez o seu trabalho. Queimou o lixo, observando as chamas comerem os restos. Lavou as panelas na pia externa, esfregando cada uma com uma palha de aço até ficarem brilhando. Só depois foi comer os pães de queijo e o queijo. Cada mordida era lenta, deliberada. Ele saboreava a comida como se fosse a última. Enquanto ele comia, sentado no degrau da porta dos fundos, o circo começou no curral. Os gritos foram os primeiros sons, gritos de homens tentando parecer fortes. Depois, o barulho seco de chicote no ar. E então, o ruído que João já conhecia, os cascos de ventania batendo com fúria contra as tábuas, o relincho agudo de raiva e medo. Dona Marta apareceu na porta secando as mãos no avental. Lá vem mais um pateta. Toda semana é a mesma coisa. O velho devia era dar um fim naquele cavalo, acabar com esse sofrimento. Ele não é bravo. A palavra saiu da boca de João antes que ele pudesse pensar. Dona Marta olhou para ele surpresa. O que você disse, menino? João baixou a cabeça encolhendo os ombros. Nada, senhora. Você falou que ele não é bravo. Como é que sabe? Já chegou perto daquele bicho? João encolheu os ombros de novo, seu corpo se tornando pequeno e fechado. Só vi. De longe. Dona Marta suspirou. Bem, bravo ou não, ele vai acabar matando alguém. E você, menino, fica longe daquele curral. Não vai se meter. Seu trabalho aqui é na cozinha e no lixo, entendeu? Sim, senhora. Mas quando Dona Marta voltou para dentro, João limpou a boca, guardou o pedaço de queijo que havia sobrado no bolso do seu jeans remendado e se dirigiu para um ponto que já estava virando seu. Um vão entre o galinheiro e o depósito de ferramentas, de onde se via perfeitamente o curral principal sem ser notado. O homem do Pantanal já estava dentro. Sua técnica era diferente. Ele não tentava laçar ventania de longe. Ele tinha uma longa vara com uma corda na ponta e tentava enlaçar o pescoço do cavalo para puxá-lo e imobilizá-lo. Ventania era um redemoinho de energia negra. Ele desviava, saltava, girava.
O chicote do homem assobiava no ar, mas só acertava o vazio ou, uma vez, a própria cerca, fazendo lascas de madeira voarem. "Fica quieto, seu maldito!" O homem gritou suando. A confiança inicial tinha ido embora, substituída por frustração e um início de medo. Ventania parou de correr no canto mais distante. Seu flanco subia e descia rapidamente. Ele olhou para o homem e então fez algo que ninguém esperava. Em vez de atacar, ele baixou a cabeça e deu um passo para trás, se encolhendo contra a cerca. Foi um movimento de animal acuado, não de fera. O homem viu a abertura. Achou que o cavalo estava se rendendo. "Aham, agora você entendeu?" Ele avançou. A vara com o laço estendida. João, escondido, prendeu a respiração. Ele viu o que os outros não viram. Viu os músculos das pernas traseiras de Ventania ficarem rijos, tensos como molas. Viu aquele olho escuro focar não no laço, mas no espaço atrás do homem. Não foi um ataque cego, foi uma estratégia. No momento em que o homem se aproximou, confiante, Ventania empurrou-se com as patas traseiras com uma força imensa. Ele não foi em direção ao homem. Ele girou seu corpo enorme e suas patas dianteiras, como martelos, atingiram a vara, arrancando-a das mãos do peão. O choque foi tão forte que o homem perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão de terra. Ventania não pisoteou. Ele apenas ficou sobre o homem, sua cabeça imponente olhando para baixo, seus dentes à mostra. Um aviso. O homem ficou paralisado, o terror estampado no rosto. Desta vez foram 3 vaqueiros que entraram para resgatar o colega, com mantas e gritos. Ventania recuou, relinchando, mas seu relincho soava mais cansado do que furioso. Do lado de fora do curral, seu Francisco assistia, como sempre, da mesma posição. Seu rosto era uma máscara, mas de seu bolso, sua mão apertava algo. João, com sua visão de quem sempre observa de longe, notou. Era um pequeno retrato com moldura. O homem do Pantanal saiu cambaleando. Não estava machucado, mas a humilhação era uma ferida pior. Ele nem olhou para Ronaldo. Foi direto para seu cavalo e partiu sem dizer uma palavra. Ronaldo cuspiu no chão perto dos pés de seu Francisco. "Patrão, isso é demais. O senhor está pagando para ver sua propriedade ser destruída e homens serem quase mortos. Dá um fim nisso." Seu Francisco virou a cabeça para o capataz. Seus olhos, de um castanho claro e gasto, pareciam olhar através dele. "O anúncio continua, Ronaldo, até o último dia do mês." Ele se virou e começou a subir a colina. Seus passos eram ainda mais arrastados que no dia anterior. A multidão de trabalhadores e curiosos que se aglomerava aos poucos foi se dispersando, comentando em voz alta. Alguns riam do fracasso do peão pantaneiro. Outros falavam em assombração, em cavalo amaldiçoado. João não se moveu do seu esconderijo. Seus olhos estavam fixos em Ventania. O cavalo, agora sozinho no curral, se aproximou do cocho de água. Ele bebeu com ansiedade e depois levantou a cabeça, gotas caindo de seu queixo. Ele não parecia triunfante. Parecia esgotado. E então, como se sentisse um peso nos ombros, ele deixou a cabeça cair, seus cascos escavando a terra sem energia. Foi naquele momento que o olhar do cavalo vagou pelo pasto e por um instante pareceu pousar no vão entre o galinheiro e o depósito, onde João estava. Não foi um olhar de fúria. Não foi um olhar de desafio. Foi um olhar rápido, quase fugaz, de reconhecimento. Como se Ventania soubesse que, naquela multidão de pessoas que o via como um monstro ou uma mina de ouro, havia um par de olhos que apenas via um cavalo. Um cavalo com medo. João sentiu um frio na nuca. Ele não se moveu. Manteve a respiração calma, lenta. Ventania bufou, uma nuvem de vapor no ar fresco da manhã, e então virou as costas, indo para o canto mais sombreado do curral. Só então João soltou o ar que estava segurando. Suas mãos, que estavam apertadas em punhos, se relaxaram. No seu bolso, seus dedos tocaram o pedaço de queijo guardado. Ele não pensou em dinheiro, não pensou em prêmios, nem sequer pensou no velho fazendeiro e sua dor estranha. Ele pensou na sensação de estar sozinho no escuro. E pensou que talvez Ventania conhecesse essa sensação tão bem quanto ele. O silêncio que caiu sobre o curral foi diferente. Não era o silêncio de antes, cheio de expectativa e adrenalina. Era um silêncio pesado, de derrota. O homem do Pantanal tinha ido embora havia pouco mais de uma hora, e a notícia de mais um fracasso parecia ter esgotado a energia da fazenda. Os vaqueiros que restavam olhavam para a Ventania com uma nova expressão. Não era mais desdém ou vontade de domar. Era um respeito temeroso.
Aquele animal não era apenas bravo, era inteligente. E isso assustava mais. Ronaldo deu ordens secas para que consertassem a parte da cerca que havia sido danificada. O bate-estacas ecoava no ar parado. Ninguém falava sobre o próximo desafiante. Parecia não haver mais próximos. João, ainda no seu canto escondido, observava os homens trabalharem. Seus dedos, no bolso do jeans, esfregavam o pedaço de queijo, agora amolecido pelo calor do seu corpo. Ele viu seu Francisco subir a colina até a casa grande e desaparecer dentro. Viu a porteira do curral ser fechada e um cadeado enorme ser colocado na tranca. E viu Ventania. O cavalo estava parado exatamente no mesmo lugar sombreado, a cabeça baixa. Ele não se mexia, apenas parecia olhar para um ponto na poeira distante. A grande caixa torácica subia e descia com um ritmo lento, cansado. Algo dentro de João se mexeu. Não era coragem, ele não conhecia bem aquele sentimento. Era algo mais forte que a fome, mais urgente que o medo. Era um reconhecimento. Ele saiu de trás do galinheiro. Seus pés descalços levantaram pequenas nuvens de poeira. Ele não caminhou em direção aos homens, nem em direção à cozinha. Ele foi em direção à cerca do curral principal, para o lado oposto de onde os homens trabalhavam. Um dos vaqueiros mais jovens, chamado Tião, o viu se aproximar. "Ei, moleque, sai dali", disse Tião sem maldade, mas com autoridade. "Tá vendo o cadeado? Nem a gente pode entrar. Vai lá para a cozinha ajudar a dona Marta." João não respondeu. Ele apenas parou a alguns metros da cerca, seus olhos grandes fixos em Ventania. Suas mãos magras e sujas se agarravam aos mourões de madeira. Ventania moveu uma orelha. Um pequeno tremor percorreu seu pescoço. Ele não levantou a cabeça, mas seu olho na direção de João se abriu um pouco mais. "Tá ouvindo, menino? Vai embora daí." A voz de Tião ficou mais firme. Ronaldo, que supervisionava o concerto, virou-se. Seu rosto fechou quando viu João. "O que esse curioso tá fazendo aqui ainda? Dona Marta, chama esse menino de volta para a cozinha antes que ele se machuque." Dona Marta apareceu na porta, seu avental manchado de farinha. João, vem cá, não me faça ir aí te buscar." Mas João não ouvia. Ou se ouvia, as palavras não chegavam a ele. Tudo que existia naquele momento era a cerca, a distância de terra batida, e o cavalo preto no final dela. Ele viu a curva do pescoço de Ventania, uma linha de força e cansaço. Viu a maneira como uma das patas dianteiras descansava, a ferradura levemente levantada. Sem pensar, seus dedos encontraram o cadeado. Era grande, pesado e frio. A chave estava na tranca. Ronaldo, na pressa de trancar, não a havia retirado. A mão de João se fechou em volta da chave de metal. Ele girou. O clique do mecanismo soou como um tiro no silêncio da tarde. "O que foi isso?" Ronaldo gritou, virando-se completamente. João empurrou a porteira. O ferro rangeu nos gonzos. "Para, menino, saí daí!" O grito de Ronaldo foi de puro pânico. Foi o grito que fez todos pararem. Os homens com as ferramentas congelaram. Dona Marta levou as duas mãos ao rosto. Até Ventania reagiu, erguendo a cabeça de repente, seus olhos arregalados. João entrou no curral e fechou a porteira atrás de si. O mundo exterior sumiu. O barulho dos gritos, dos protestos, se tornou um ruído abafado, distante. Dentro do cercado só havia o cheiro da terra, do suor seco do cavalo e o silêncio pesado e vivo da presença de Ventania. O cavalo deu um passo para trás, surpreso. Ele bufou, um aviso claro. Suas narinas se abriram farejando o ar. Ele não reconhecia aquele cheiro. Era humano, mas diferente, menor, mais sujo, menos perigoso. João não avançou. Ele ficou parado com as costas contra a porteira. Seu coração batia tão forte que ele achava que Ventania podia ouvir. O medo era uma coisa física, um gelo nas suas veias. Mas ele não tirou os olhos do cavalo. "Tá tudo bem." A voz saiu dele, mas era apenas um sopro, tão baixo que nem ele mesmo teve certeza se havia falado. "Tá tudo bem." Ventania bateu uma pata no chão. Pom! A terra tremeu. Ele não investiu. Ele estava estudando. João respirou fundo. Ele lembrou dos olhos de sua mãe, de uma tarde muito distante, em um lugar que não era uma fazenda. Ela estava acalmando um cachorro de rua, arredio e assustado. "Você não pode chegar com a mão fechada, João," ela dissera. Sua voz um cantarolar suave. "A mão fechada parece uma pedra. Parece que você vai bater. Você mostra a palma, devagar, mostra que não tem nada escondido." João olhou para suas próprias mãos. Elas estavam fechadas, os dedos crispados de medo. Aos poucos, muito devagar, ele abriu a mão direita.
A palma, suja de terra e de trabalho, estava voltada para cima, vazia. Ele deu um passo para frente, um passo minúsculo. Ventania empinou, relinchando alto. Foi um movimento de pura força, suas patas dianteiras cortando o ar a menos de 5 metros de distância. João congelou. O instinto gritou para ele correr, se encolher, se proteger, mas ele não correu. Ele baixou a cabeça, um movimento pequeno, e desviou o olhar. Não encarou o cavalo nos olhos. Olhou para o chão, para seus próprios pés descalços, mostrando-se menor, mostrando-se sem ameaça. Eu também tenho medo, ele sussurrou. Dessa vez a voz um pouquinho mais audível. Eu sei o medo. Ventania baixou as patas dianteiras. Ele bufou de novo, mas o som era diferente. Menos raivoso, mais curioso. Ele deu um passo para o lado, depois outro, sua crina negra balançando. Ele estava cercando João, observando-o de um ângulo diferente. João manteve-se imóvel, a mão ainda estendida, a palma para cima. Os segundos se arrastaram como horas. O suor escorria pela sua testa, entrando nos seus olhos. Ele não piscou. Então, Ventania parou de se mover. Ele ficou de frente para João, a uma distância que ainda era segura, mas já não era mais de ataque. Ele esticou o pescoço. Sua cabeça enorme, com aqueles olhos profundos, veio um pouquinho para frente. Ele farejou o ar na direção da mão estendida. João não tirou a mão. Não tremia. Por dentro, tudo tremia. Por fora, ele era uma estátua. Ventania deu mais um passo. E mais um. A distância entre a mão do menino e o focinho do cavalo desapareceu. O toque foi primeiro um sopro quente e úmido na palma da mão de João. O ar das narinas de Ventania. Depois, o toque do pelo, áspero e macio ao mesmo tempo. O cavalo estava cheirando sua mão. Seus lábios grandes e sensíveis tocaram levemente a pele. João segurou a respiração. E então Ventania deixou a cabeça cair. Não num movimento de ataque, mas num movimento de rendição, de exaustão. A testa larga do cavalo apoiou-se com um peso suave e imenso na palma da mão de João. O menino sentiu todo aquele poder, toda aquela força selvagem repousando sobre ele. Era um peso que ele conseguia carregar. Lentamente, quase sem perceber, sua outra mão se moveu. Ela se aproximou do pescoço suado de Ventania. Os dedos finos tocaram o pelo molhado, e então começaram a fazer um movimento pequeno, circular, acariciando. Ventania soltou um longo, profundo suspiro. Um som que vinha das profundezas. Seus olhos se fecharam pela metade. Todo o seu corpo, antes uma corda esticada, pareceu afrouxar. Ele se inclinou ainda mais para o lado e a cabeça deslizou da palma da mão de João para o seu ombro magro. O menino sentiu o calor enorme do animal, o cheiro de cavalo e liberdade e algo mais. Algo como paz. Lá fora, o silêncio era absoluto. Ninguém gritava, ninguém se mexia. A cena dentro do curral era impossível. Um menino pequeno e maltrapilho acariciando o pescoço do monstro indomável. E o monstro descansando a cabeça nele, como um potro cansado junto à sua mãe. Seu Francisco estava parado na varanda da casa grande. Ele tinha saído ao ouvir o burburinho diferente. Agora sua mão segurava com força o corrimão de madeira. Seus joelhos sentiram uma fraqueza súbita. Ele não via o rosto do menino. Via apenas as costas magras, a mão pequena no pescoço negro do cavalo. Via aquele jeito de acariciar. Circular, suave, sem pressa. Um tremor começou nas mãos do velho fazendeiro. Subiu pelos seus braços, atingiu seu peito. Aquele movimento. Ele conhecia aquele movimento. Havia uma garota, há uma eternidade atrás, com um vestido amarelo e riso fácil, que acalmava os potros recém-nascidos exatamente daquela maneira. Ela dizia que os dedos tinham que conversar com a pele do animal, não mandar. Meu Deus! A palavra escapou dos lábios de seu Francisco sem som. Dentro do curral, João finalmente se moveu. Ele virou a cabeça, seu rosto ainda encostado na crina de Ventania. Seus olhos encontraram os do velho homem na colina. Eles estavam separados por uma grande distância, mas naquele instante parecia não haver nada entre eles. João então sussurrou algo para Ventania, e o cavalo levantou a cabeça com relutância. O menino deu um passo para trás, depois outro, mantendo contato visual com o animal. Ventania apenas o observou, seus olhos agora calmos, quase sonolentos. Quando João alcançou a porteira, ele a empurrou e saiu. O clique do cadeado sendo trancado novamente soou no ar. Ele se virou e enfrentou o grupo de pessoas. Ronaldo estava pálido, sua boca aberta.
Dona Marta tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Os vaqueiros olhavam para ele como se ele fosse um fantasma. João ignorou todos eles. Seus olhos estavam apenas em seu Francisco. O velho fazendeiro havia descido alguns degraus da varanda e agora estava parado no meio do caminho de terra, como se não tivesse forças para mais nada. O menino começou a subir a colina. Seus passos eram lentos, marcados pela terra de seus pés descalços na poeira clara. À medida que se aproximava, ele podia ver o rosto do velho, podia ver os sulcos profundos, os olhos vermelhos, a expressão de um mundo desmoronando. João parou a 2 metros de distância. Ele olhou para suas próprias mãos sujas, e então, olhou para o fazendeiro. Quando falou, sua voz era clara, clara e suave como o sussurro que havia usado para a ventania. Minha mãe me ensinou. Ele fez uma pausa, engolindo seco. Ela sempre dizia que o medo fala mais alto que o grito. Seu Francisco não respirou. Ela se chamava Isabel. João levantou o olhar, encarando diretamente os olhos úmidos do velho. Isabel Silva. O nome ecoou no silêncio da colina. Silva. O nome que ela usava antes de tudo. Seu Francisco levou uma mão ao peito. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. As pernas finalmente cederam. Ele não caiu, mas se apoiou pesadamente no degrau de madeira da varanda. Seu corpo todo tremia agora, um tremor incontrolável que vinha de um lugar muito antigo e muito profundo. Ele olhou para o menino, para o rosto sujo, para os olhos grandes e sérios. E naqueles olhos, depois de tantos anos, ele viu pela primeira vez um reflexo que conhecia. Um reflexo que ele acreditava ter perdido para sempre no tempo e na sua própria teimosia. O mundo de seu Francisco desmoronou sem fazer barulho. Foi por dentro, um terremoto silencioso que rachou anos de orgulho, de solidão, de raiva guardada. O nome Isabel Silva ficou pairando no ar entre ele e o menino, uma coisa viva e dolorida. Ele tentou falar. Apenas um arranho saiu de sua garganta. Ele engoliu seco, forçando as palavras a saírem. Isabel. A voz dele era um rasgo de papel. Sua mãe? João acenou com a cabeça uma vez, um movimento curto. Seus olhos não se desgrudavam do rosto do velho, procurando algo. Talvez uma rejeição. Talvez um reconhecimento. Seu Francisco levantou a mão. Ela tremia muito. Ele a estendeu na direção de João, não para tocar, mas como se quisesse ter certeza de que o menino era real. E você? Ele começou ofegante. Como você se chama? João. Apenas João. Nenhum sobrenome foi oferecido. O menino ficou parado, esperando. Parecia pronto para virar e correr morro abaixo a qualquer segundo. Do que ela morreu, João? As palavras saíram em um sussurro rouco. De doença. João respondeu, sua voz mais firme agora. Faz 3 anos. Ficou fraca. Tossia muito. Um dia dormiu e não acordou mais. 3 anos. Seu Francisco fechou os olhos. A imagem da filha, doente e sozinha, em algum lugar que ele não conhecia, cortou como uma faca. E esse menino estava lá. Tinha ficado sozinho desde então. Ela falava de mim? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Era o desejo de um velho tolo e arrependido. João ficou em silêncio por um momento. Ela falava de um avô, que morava numa fazenda grande com muitos cavalos, que tinha o coração pesado, mas era bom. Ela não dizia seu nome. Dizia que eu devia encontrar você um dia, que você me aceitaria. Coração pesado, seu Francisco repetiu, e um som estranho saiu dele. Podia ser um riso amargo, podia ser um choro preso. Ela disse que eu era bom. Ele abriu os olhos. As lágrimas que haviam ameaçado escorrer agora rolavam livremente pelos sulcos profundos de suas faces, limpando trilhos na poeira do dia. Ele não se envergonhou. Não havia mais espaço para orgulho. João, ele disse. E pela primeira vez, o nome soou como uma coisa preciosa na sua boca. Meu neto. A palavra neto caiu no ar e mudou tudo. João encolheu os ombros, um movimento defensivo. Ele não se aproximou. A confiança não vinha tão fácil. Foi então que Ronaldo chegou, subindo a colina com passos largos. Seu rosto estava fechado, uma máscara de preocupação forçada. Patrão, pelo amor de Deus, o senhor está bem? Esse menino, ele podia ter sido morto. E o que ele estava falando aí? Não dá para acreditar em qualquer coisa que... Ronaldo! A voz de seu Francisco cortou o ar, firme e clara, apesar das lágrimas. O velho se virou para enfrentar o capataz. A fraqueza havia sumido de seu corpo. Em seu lugar havia uma autoridade fria. Você ouviu o que eu chamei ele? Ronaldo hesitou.
Ouvi, patrão, mas o senhor está abalado. Qualquer um podia inventar uma história dessas. A gente precisa verificar, pensar com calma. Eu não estou pedindo sua opinião, disse seu Francisco. Seus olhos, agora limpos e afiados, perfuraram o capataz. Estou dizendo um fato. Este é meu neto, João. Ele fica. A declaração foi absoluta. Não deixava espaço para discussão. Ronaldo ficou branco. Seus olhos pularam de seu Francisco para João e voltaram. Ele viu seus planos, suas ambições cuidadosamente construídas ao longo de anos, desmoronando como um castelo de cartas. Patrão, é claro, ele disse, forçando uma inclinação de cabeça. A voz dele era suave, mas seus olhos eram de gelo. Se o senhor diz, é uma grande surpresa, uma alegria. Só estou pensando na segurança do menino e na organização das coisas. Você pode pensar no trabalho, seu Francisco respondeu, virando as costas para ele. João, vem. Ele se voltou novamente para o menino, e desta vez, sua expressão se transformou completamente. A dureza que ele usara com Ronaldo derreteu, deixando apenas uma vulnerabilidade imensa e uma ternura trêmula. Você está com fome? Ele perguntou, a voz suave. João, que observara a troca entre os dois homens com seus olhos atentos, deu um aceno lento. A fome era uma presença constante. Vamos para casa, disse seu Francisco. Ele não tentou pegar a mão do menino. Apenas começou a andar em direção à casa grande devagar, garantindo que João pudesse acompanhar. João olhou para trás por um instante. Lá embaixo, no curral, Ventania observava a cena, sua cabeça negra erguida acima da cerca. O cavalo parecia estar de guarda. Ronaldo ainda estava parado no meio do caminho, seus punhos cerrados ao lado do corpo. E os outros trabalhadores, Dona Marta, os vaqueiros, todos observavam em silêncio absoluto. Eram estranhos. Eram muitos olhos. Ele virou-se e seguiu o velho fazendeiro. A subida até a casa grande nunca havia parecido tão longa. Cada passo de seu Francisco era pesado, mas não de cansaço físico. Era o peso de uma vida inteira chegando a um ponto. João andava ao seu lado, um pouco atrás, seus pés sujos contrastando com as botas enlameadas do avô. Quando chegaram à varanda, seu Francisco parou diante da porta. Ele olhou para a maçaneta, depois para João. Dentro é a sua casa também agora, ele disse, a voz falhando novamente. Ele abriu a porta. O interior era fresco e silencioso. Cheirava a madeira encerada, a café passado há muito tempo e a um cheiro de coisas paradas, sem vida. Móveis grandes e escuros. Um relógio de parede que não marcava a hora há anos. Retratos de família em preto e branco com rostos sérios. João parou no limiar. Suas roupas estavam sujas de poeira, de resto de trabalho. Seus pés deixaram marcas claras no chão de tábua limpo. Não entrei num lugar assim, nunca, ele sussurrou mais para si mesmo. Pode entrar, seu Francisco insistiu gentil. A sujeira a gente limpa depois, o importante é você estar aqui. João deu um passo para dentro. Seus olhos correram pelo ambiente, absorvendo a grandiosidade e a frieza do lugar. Parecia um museu, não parecia um lar. Seu Francisco pareceu ler seus pensamentos. É uma casa velha, grande demais para uma pessoa só. Fica muito quieta. Ele levou João até a cozinha, que era um pouco mais aconchegante. Havia uma mesa de madeira comprida, fogão a lenha frio. Senta, ele disse, indicando uma cadeira. O velho se movimentou com uma urgência estranha. Ele abriu armários, pegou uma garrafa térmica, despejou café num copo de vidro grosso, encontrou um pão de queijo num pote de vidro e um pedaço de bolo de fubá. Colocou tudo na frente de João. Come, tem mais se quiser. João olhou para a comida. Era muita coisa, mais do que ele comia em 2 dias. Ele pegou o pão de queijo e começou a comer, devagar, metodicamente. Seu Francisco se sentou na cadeira do outro lado da mesa e apenas observou. Observou cada mordida, a maneira como o menino segurava a comida, a seriedade em seu rosto magro. Onde vocês viviam, João? Ele perguntou quando o menino terminou o primeiro pão de queijo. Em muitos lugares, João respondeu, olhando para o copo de café. Depois que mamãe foi embora, eu fui andando. Andei por estradas, durmo onde dá, em estábulos, às vezes, debaixo de pontes. Faço serviços para ganhar comida. Serviços? A voz de seu Francisco estava muito suave. Limpar cocô de cavalo, carregar feno, colher laranja, o que aparecer. Seu Francisco fechou os olhos novamente. A dor era física. Seu neto, o neto de Francisco de Assis Pereira, dono de milhares de hectares, limpando o cocô de cavalo por um prato de comida. E ela, sua mãe,
Antes de ficar doente, ela era feliz. João ficou quieto por um longo tempo. Ela sorria, mas tinha uma tristeza nos olhos. Ela olhava para o poente, para a direção do sol, e ficava quieta. Uma vez ela disse que tinha deixado metade do coração num lugar com muitos morros verdes. Os morros verdes de Minas, a fazenda. Seu Francisco não conseguiu mais. Ele inclinou a cabeça para a frente, apoiando a testa na palma da mão calejada. Seus ombros sacudiram em silêncio. João observou o avô chorar. Ele não se moveu, não soube o que fazer. Em sua curta vida, adultos chorando significavam problemas, raiva ou abandono iminente. Mas aquele choro era diferente. Era um choro que não fazia barulho. Era um choro que parecia vir de um lugar tão fundo que assustava. Depois de um tempo, seu Francisco se recompôs. Ele limpou o rosto com as costas da mão, sem vergonha. João, ele disse, sua voz rouca, mas firme. Você nunca mais vai ter que limpar estábulo por comida. Você nunca mais vai dormir ao relento. Esta é a sua casa. Eu sou seu avô, e eu errei. Errei muito com sua mãe, mas não vou errar com você. Ele levantou-se. Agora é o primeiro passo. Você vai tomar um banho de verdade. Vou te dar roupas limpas, e depois você vai comer uma refeição quente na mesa, como deve ser. João olhou para suas mãos sujas, para sua camiseta imunda. Ele sentiu o peso daquela roupa velha, a marca de todos os lugares onde ele não pertencera. Está bem, ele disse simplesmente. Seu Francisco acenou com a cabeça, um lampejo de algo parecido com esperança brilhando em seus olhos encharcados. A jornada de volta para casa, para os dois, mal havia começado. Mas naquela cozinha silenciosa, com o cheiro de café velho e pão de queijo, um fio muito tênue começava a ser tecido. Um fio que ligava um velho fazendeiro arrependido a um menino que carregava nos olhos o reflexo da filha que ele havia perdido. O banho foi uma experiência estranha. Seu Francisco levou João até um banheiro grande com um chuveiro antigo de metal. A água que saía era quente, algo que João não sentia há anos. Ele ficou parado debaixo do jato, deixando a água quente lavar a poeira, o suor e o cansaço de sua pele. A sujeira escorria em rios marrons pelos ralos. Enquanto isso, seu Francisco vasculhou os quartos vazios da casa. Num armário no quarto que fora de Isabel, ele encontrou algumas roupas velhas guardadas. Nada servia para um menino. Com as mãos tremendo, ele pegou uma de suas próprias camisas de algodão, uma das mais simples, e um jeans velho que havia ficado pequeno para ele há muito tempo. Encontrou também um cinto de couro e um par de chinelos de dedo, novos ainda na embalagem. Ele levou as roupas até a porta do banheiro e bateu levemente. João, deixei roupas aqui na cadeira. São minhas, velhas, mas estão limpas. Vão ficar grandes, mas é o que temos por enquanto. Amanhã a gente vê de comprar algo do seu tamanho. De dentro, só o som da água. Depois um obrigado, muito baixo. Quando João saiu, esfregando o cabelo molhado com uma toalha, ele parecia uma pessoa diferente. A camisa branca simples parecia um vestido nele, as mangas cobriam suas mãos. O jeans estava enrolado várias vezes na cintura, e ele precisou fazer novos furos no cinto para prender. Mas estava limpo. Cheirava a sabão e a algo fresco, como mato depois da chuva. Seu Francisco ficou parado na sala, olhando para ele. Um nó enorme se formou em sua garganta. O menino de rosto limpo, com aqueles olhos grandes e castanhos. Era como ver um fantasia do passado. Uma versão masculina, mais magra e mais assustada, da sua Isabel. A roupa tá boa? Perguntou o velho, sua voz embargada. Tá, disse João puxando uma das mangas compridas. Tá boa, obrigado. Agora comida de verdade, anunciou seu Francisco tentando soar prático. Ele foi até a cozinha e, com uma destreza que surpreendeu João, acendeu o fogão a lenha. Encheu uma panela com água, pegou macarrão, um pedaço de carne moída do congelador, um vidro de molho de tomate. Enquanto cozinhava, em silêncio, João se sentou à mesa, observando cada movimento. A familiaridade do velho com a cozinha falava de muitos jantares solitários. O cheiro do refogado, da carne, do tomate, encheu a casa. Era um cheiro de vida, algo que aquelas paredes há muito não sentiam. Seu Francisco serviu 2 pratos cheios, colocou um na frente de João e sentou-se com o outro. Come, disse simplesmente. João olhou para a montanha de comida. Macarrão, molho, queijo ralado. Era um banquete.
Ele pegou o garfo e começou a comer. A primeira garfada foi lenta. Depois, a fome verdadeira e profunda de anos, falou mais alto. Ele comeu com uma concentração intensa, sem levantar os olhos do prato. Seu Francisco não comia. Ele observava o neto comer. Cada garfada era um misto de dor e alívio. Dor por pensar em todas as garfadas que o menino não tivera. Alívio por poder providenciar esta agora. Quando João diminuiu o ritmo, finalmente saciado, seu Francisco limpou a boca com o guardanapo. João, você pode me contar tudo, desde o começo. O que aconteceu com minha filha? João colocou o garfo ao lado do prato. Ele olhou para as mãos, agora limpas, enrugadas pela água quente do banho. A casa estava quieta. Só o tic-tac pesado do relógio de parede na sala. Mamãe, ela falava que tinha saído daqui porque se apaixonou. João começou, sua voz monocórdia, como se estivesse repetindo uma história que contara muitas vezes para si mesmo. O nome dele era Eduardo, ele era de Belo Horizonte. Ela disse que o senhor não gostou dele. Eu não gostei, admitiu seu Francisco, a voz carregada. Ele era irresponsável, cheio de planos que não iam dar em nada. Eu fui duro, muito duro, disse coisas que não devia. João acenou como se já soubesse disso. Ela fugiu com ele, foram para a cidade. No começo ela disse que foi bom, mas depois o Eduardo, ele foi embora. Disse que ia arrumar um trabalho melhor em outro estado e voltava. Nunca voltou. Um gemido baixo escapou de seu Francisco. Ele apertou os olhos. Ela ficou sozinha, grávida de mim. Ela conseguiu um emprego numa loja, depois lavando roupa para fora. A gente morava num quarto só. Era pequeno e escuro, mas ela enfeitava, colocava flor num vidro, cantava para eu dormir. João fez uma pausa, seus dedos traçando um riso na mesa de madeira. Ela me ensinava tudo sobre cavalo. Ela não tinha cavalo, mas ela desenhava no papel. Ensinava como era o focinho, as orelhas, como falar com eles. Ela dizia que o avô dela tinha os cavalos mais bonitos do mundo. Ela lembrava, sussurrou seu Francisco, mais para si mesmo. Ela adoeceu quando eu tinha uns 6 anos. Uma tosse que não parava. Fraqueza. Ela foi no médico, mas não tinha dinheiro para remédios bons. Ela piorou devagar. Eu tentava ajudar. Trazia água. Fazia sopa de miojo. A voz de João ficou muito pequena. Um dia ela não conseguiu levantar da cama. Ela me chamou. Segurou minha mão. Ela disse que me amava mais que tudo. E que eu era forte. Que um dia eu encontraria você. Que eu devia te dizer que ela sentia muito. Que ela amava você também. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de seu Francisco agora. Elas caíam no seu prato de comida intocada. Ela morreu naquela noite. Eu fiquei com ela até de manhã. Aí bateu na porta a dona da pensão. Ela viu e chamou os homens do carro do hospital. Levaram ela. Eu não sabia para onde. Não me deixaram ir. Meu Deus, meu Deus. A frase era um mantra de dor saindo dos lábios do velho. A dona da pensão disse que eu tinha uma semana para pagar o aluguel atrasado. Eu não tinha dinheiro. No fim da semana, ela botou minhas coisas numa sacola e me pôs para fora. Eu peguei a sacola e comecei a andar. Onde você foi? Você não tinha ninguém? A pergunta era um suspiro de angústia. João encolheu os ombros. Não tinha. Andei. Comia o que achava. Fruta no pé. Às vezes alguém me dava um pedaço de pão se eu lavasse um prato. Andei muito. Siga o rio, mamãe sempre dizia. O rio sempre leva a algum lugar. Eu segui um rio que saía da cidade. Fui andando. Cheguei em povoados, fazendas pequenas. Fazia serviço. Cuidava de animais, porque eu sabia como fazer. Eles me davam comida e às vezes um lugar para dormir no feno. Depois eu seguia de novo. A história era contada com uma falta de emoção que era mais comovente que qualquer choro. Era a realidade pura e simples de uma sobrevivência desesperada. Como você veio parar aqui? Perguntou seu Francisco, limpando o rosto com as mãos. Ouvi homens numa venda falando do cavalo preto que ninguém domava, e do prêmio. Eles falaram o nome da fazenda, São Pedro. Mamãe. Ela uma vez, quando estava com febre, ela falou esse nome. São Pedro. Eu perguntei se era o santo. Ela disse que não, que era um lugar lindo. Eu quis ver. Pensei que talvez. Não sabia direito o que eu pensava. Vim andando. Demorou muitos dias. Cheguei a uma semana. Fiquei me escondendo, fazendo serviços na cozinha para a dona Marta para ela me dar comida. Seu Francisco levantou-se. Sua cadeira rangeu no chão. Ele caminhou até a janela e ficou olhando para a escuridão lá fora. Seu corpo parecia carregar o peso de todas as palavras do menino.
Eu a abandonei, ele disse, sua voz ecoando no silêncio da sala. Minha filha, e por causa do meu orgulho, meu neto teve que viver como um animal, andando, com fome, sozinho. João não disse nada, não havia nada para dizer. Seu Francisco se virou, seus olhos vermelhos e inchados brilhavam com uma determinação nova. João, escuta-me, você não está mais sozinho. Esta casa, esta terra, tudo o que eu tenho, é seu também. Eu não sou um homem bom. Fui um pai teimoso e cruel, mas eu vou tentar ser um avô. Eu vou passar o resto da minha vida tentando corrigir o que eu estraguei. Ele se aproximou da mesa, mas não tentou tocar em João. Respeitou o espaço do menino, sua postura fechada. Você quer ver seu quarto? Ele perguntou, mudando o tom para algo mais prático. João olhou para ele confuso. Meu quarto? Sim, você precisa de um lugar seu. Vem. Seu Francisco pegou um candeeiro a querosene e acendeu. Levou João por um corredor escuro até um quarto que ficava nos fundos da casa. Era um quarto simples com uma cama de solteiro de madeira, um armário e uma janela que dava para os estábulos. Estava limpo, mas cheirava a mofo e desuso. Era o quarto de hóspede. Ninguém usa há anos. Amanhã a gente abre a janela, põe um colchão melhor, um cobertor limpo. Por hoje, você pode dormir aqui. João entrou no quarto. Sua sombra dançou na parede com a luz do candeeiro. Ele foi até a cama e sentou no colchão. Era fino e duro. Para ele, era um luxo. É bom, ele disse, passando a mão no lençol limpo. Então é seu, disse seu Francisco, colocando o candeeiro na mesinha de cabeceira. Boa noite, João. Se precisar de qualquer coisa, eu estou no quarto no final do corredor. Boa noite. Vou. A palavra saiu hesitante, testing the waters. Mas ela saiu. Seu Francisco parou na porta. Seu rosto se contraiu numa expressão de dor e alegria tão intensa que ele mal conseguiu respirar. Boa noite, meu neto, ele sussurrou, e saiu, fechando a porta suavemente. João ficou sentado na cama por um longo tempo. Ele olhou ao redor do quarto estranho. Tirou os chinelos e sentiu o chão de madeira frio sob seus pés. Ele foi até a janela e a abriu um pouco. Lá embaixo, nos estábulos, uma forma escura se moveu. Ventania, inquieto ou talvez sentindo sua presença. O cavalo olhou para cima, na direção da janela iluminada. João levantou a mão, uma silhueta contra a luz do candeeiro. Do breu, um relincho suave, quase um ronronar, subiu até ele. Ele não estava sozinho. Havia um cavalo lá embaixo que o entendia. E havia um velho lá no corredor que por algum motivo parecia querer ficar. Ele se virou, apagou a luz do candeeiro e se deitou na cama dura, vestindo a camisa grande do avô. Pela primeira vez em 3 anos, ele ia dormir sob um teto que alguém havia chamado de seu. O desconforto era imenso. O medo do que viria pela manhã era real. Mas o cansaço era maior. E envolto na escuridão de um quarto que era seu, João fechou os olhos e dormiu, um sono profundo e sem sonhos. O sol da manhã entrou pela janela do quarto e desenhou um retângulo de luz quente no rosto de João. Ele acordou de um susto, sentando-se na cama de repente. Por um longo momento, ele não soube onde estava. O teto era alto, de madeira escura. O colchão, embora duro, era um colchão de verdade. A luz vinha de uma janela com vidro, não de frestas em telhado de zinco. Então ele lembrou. A fazenda, o avô, ventania. Ele se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, a fazenda já estava em movimento. Homens montavam a cavalo, ordenhavam vacas, carregavam fardos de feno. E no paddock separado, sozinho, ventania pastava calmamente. O cavalo preto parecia uma mancha de tinta escura na grama verde. Uma pancada suave na porta fez ele se virar. João, você está acordado? Era a voz de seu Francisco. Estou, respondeu João indo abrir a porta. O velho estava do outro lado, vestido com uma camisa de mangas compridas e um chapéu na mão. Ele olhou para o neto, um sorriso pequeno e tenso nos lábios. Dormiu bem? Sim, disse João, embora não tivesse certeza. Dormira profundamente, mas era um sono de pedra, de quem desmaia de exaustão. Vem tomar café. Depois você me diz o que quer fazer hoje. O café da manhã estava pronto na cozinha. Pão fresco, manteiga, queijo, café com leite. Dona Marta não estava. Seu Francisco serviu ele mesmo. Eu dispensei a Dona Marta de vir hoje de manhã, explicou, sentando-se. Achei que a gente podia se acostumar um com o outro primeiro. João entendeu. O velho queria privacidade. Queria tentar ser uma família, mesmo que fosse só por uma refeição. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. O barulho dos talheres nos pratos era alto no silêncio da casa. O que você faz todo dia?
perguntou João, quebrando o gelo. Seu Francisco pareceu surpreso com a pergunta. Eu administro a fazenda, vejo os rebanhos, os pastos, as plantações de milho para os animais. Resolvo problemas, pago contas, é um trabalho que nunca acaba. E os cavalos, quem cuida? Tem os tratadores, o Zé é o principal. Mas agora com o Ventania, as coisas estão diferentes. Ele olhou para João. Você quer cuidar dele? O coração de João deu um salto. Posso? Eu acho que você é a única pessoa que pode, disse seu Francisco sério. Ele não deixa ninguém chegar perto. Depois de ontem, você é o dono dele, no sentido bom da palavra. A ideia de ser dono de algo, muito menos de um cavalo como Ventania, era enorme demais para João. Ele balançou a cabeça. Não sou dono, só entendo ele. É por isso que você pode cuidar, insistiu o avô. Vou te mostrar onde fica o armazém dos equipamentos. Você pega uma escova, uma pá, o que precisar. E João, ele fez uma pausa. Você não precisa fazer nada sozinho. Se precisar de ajuda, me chama. Ou chama o Zé. Ele é um bom homem. Terminado o café, seu Francisco levou João até um galpão atrás da casa. Havia escovas, pás, baldes, arreios, tudo organizado em prateleiras. O cheiro era de couro, óleo e feno. Pega o que achar que precisa. Eu tenho que ir até o curral de manejo ver um bezerro que nasceu durante a noite. Você vai ficar bem? João acenou com a cabeça, seus olhos já vasculhando as escovas. Ele escolheu uma escova de cerdas macias e um pente para a crina. Pegou também um balde. Quando saiu do galpão, seu Francisco já tinha ido embora. João ficou parado por um momento, sozinho no pátio. Os olhos dos trabalhadores pousavam nele, rápidos, curiosos, alguns carregados de algo que ele não conseguia nomear. Ele baixou a cabeça e seguiu em direção ao paddock onde Ventania estava. O cavalo o viu chegar e ergueu a cabeça. Seus ouvidos se viraram para frente, atentos, mas não havia tensão em seu corpo. João abriu o portão e entrou, fechando-o atrás de si. Bom dia, ele disse, sua voz um pouco mais firme do que no dia anterior. Ventania caminhou até ele, não com a fúria de antes, mas com uma curiosidade tranquila. Ele cheirou o balde, depois o rosto de João. Vim te escovar, explicou o menino, levantando a escova. Tira a sujeira, faz bem. Ele começou pelo pescoço com movimentos longos e firmes na direção do pelo. Ventania estremeceu no primeiro toque, mas depois relaxou. Ele fechou os olhos pela metade, um sinal claro de prazer. João trabalhou em silêncio, focando no seu trabalho. Escovou o pescoço, os ombros, o lombo. A poeira e os pelos soltos formavam uma nuvem no ar. Ventania às vezes se mexia, ajustando a posição, mas nunca se afastou. Enquanto escovava, João falava, baixinho, coisas sem importância. Tá gostoso, né? O sol tá quente hoje, aquele pássaro ali no mourão é um quero-quero, ele faz muito barulho. Era um monólogo suave, uma corrente de palavras calmantes. Ventania parecia ouvir, suas orelhas se movendo para captar o som da voz. Do lado de fora do cercado, alguns vaqueiros pararam para observar. Eles não diziam nada, apenas assistiam à cena impossível. O menino magro escovando o monstro como se fosse um potro manso. Zé, o tratador mais velho, um homem de cabelos grisalhos e rosto queimado de sol, se aproximou. Ele ficou ao lado do portão, seus braços cruzados sobre a cerca. Tá fazendo um bom serviço, menino, disse Zé. Sua voz grave era surpreendentemente gentil. João parou de escovar e olhou para ele. Viu que o homem não estava sorrindo, mas seu olhar era respeitoso. Obrigado, disse João, sem saber o que mais dizer. Ele tá deixando você pegar nos cascos? Perguntou Zé. Nos cascos? É, para limpar. Cavalo precisa ter os cascos limpos, senão pode dar problema. Se ele deixar, eu te ensino. João olhou para as patas enormes de Ventania. Acho que não, ainda não. Zé acenou com a cabeça. Tudo no seu tempo. O importante é a confiança. Você já tem isso. Ele fez uma pausa. Se precisar de ajuda com alguma coisa, comida, remédio, me chama. Eu cuido dos cavalos aqui há 30 anos. Obrigado, repetiu João, sentindo uma ponta de algo quente no peito. Não era aceitação total, mas era uma oferta. Era mais do que ele estava acostumado. Zé acenou de novo e foi embora, deixando João com seu trabalho. Mais tarde, na hora do almoço, João voltou para a casa. Seu Francisco já estava na cozinha, lavando as mãos na pia. E então, como foi? Perguntou o avô, tentando parecer casual. Foi bom, escovei ele. O Zé falou comigo. Zé é gente boa, confirmou seu Francisco enxugando as mãos. Um dos poucos que não está só aqui pelo salário.
Ele serviu o almoço: arroz, feijão, carne cozida e legumes. Senta, conta mais. Enquanto comiam, João falou sobre a escovação, sobre como Ventania tinha relaxado, sobre a oferta de ajuda do Zé. As palavras saíam aos poucos, mas saíam. Seu Francisco ouvia, fazendo perguntas curtas, incentivando. No meio da tarde, seu Francisco precisou ir até a cidade resolver uma papelada no banco. Você fica bem? Eu volto antes do escurecer. Fico, disse João. Se quiser pode explorar a fazenda, só não vá muito longe dos pastos perto da casa. E fica longe das porteiras principais, onde passam caminhões. Quando o velho partiu no jipe velho, João se sentiu estranho. A casa grande ficou silenciosa e enorme ao seu redor. Ele saiu para o pátio. A sensação de ser observado voltou. Ronaldo estava na porta do escritório da administração, falando com 2 homens. Quando viu João, ele interrompeu a conversa e cumprimentou com um aceno de cabeça exagerado. Boa tarde, João. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? A voz era amigável, mas os olhos não. João sentiu um arrepio. Não, obrigado, ele respondeu rápido e se dirigiu para os estábulos. O lugar onde se sentia mais seguro era perto de Ventania. Ele passou a tarde no paddock. Sentou-se na sombra de uma árvore observando o cavalo pastar. Ventania de vez em quando se aproximava e encostava o focinho no seu cabelo ou no seu ombro, como para certificar-se de que ele ainda estava ali. Foi ali que seu Francisco o encontrou quando voltou, já com o céu começando a pintar de laranja. Você aqui ainda? Disse o velho, apoiando-se na cerca. Ele parecia cansado, mas seu olhar era suave. É um lugar bom, disse João. É sim, concordou seu Francisco. Ele ficou em silêncio por um momento, observando o cavalo e o menino. João, você está feliz aqui? A pergunta era direta e inesperada. João pensou. Feliz era uma palavra grande. Ele não sabia bem o que ela significava. Estou seguro, ele respondeu, que era a verdade mais próxima que ele tinha. Seu Francisco pareceu entender. Seguro é um bom começo. Ele fez uma pausa. Eu estive pensando no carro, aquele prêmio, os 18 mil dólares. Eu não preciso desse dinheiro. E foi você quem domou o Ventania no sentido verdadeiro. João ficou alerta. Dinheiro significava problemas. Significava gente gananciosa, como o Ronaldo. Eu não quero dinheiro, ele disse rapidamente. Eu sei que não quer, mas eu quero fazer algo com ele. Algo que honre sua mãe. Algo que ajude crianças que passaram pelo que você passou. O que você acha? João olhou para o avô. Nos olhos do velho, ele viu um pedido de perdão. Viu um desejo de fazer as pazes com um fantasma. Acho que ela ia gostar, disse João baixinho. Seu Francisco sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos olhos. Então vamos fazer. O sol se pôs, pintando o céu de roxo e dourado. João e seu Francisco voltaram para a casa juntos. O jantar foi mais leve. O silêncio entre eles era mais confortável. Quando João foi para o seu quarto, ele parou na porta. Vô? Sim, meu neto. Obrigado, por hoje. Seu Francisco ficou com os olhos brilhando. Não precisa me agradecer, João. Eu é que agradeço por ter vindo. Na cama, antes de dormir, João olhou pela janela. Lá embaixo, nos estábulos, Ventania estava deitado na palha, descansando. A fazenda dormia. Pela primeira vez, João sentiu que talvez, apenas talvez, aquele lugar enorme e silencioso pudesse parar de ser apenas um teto e começar a se parecer com um lar. Mas no fundo dos seus olhos ainda havia um canto atento, esperando pela próxima ameaça, pela próxima mudança. Ele sabia, por experiência própria, que a paz nunca durava muito. A tranquilidade da fazenda na manhã seguinte era uma coisa frágil. João acordou, e como já estava virando costume, foi direto para a janela. Ventania estava no paddock, tranquilo. O mundo parecia estar no lugar. Mas quando ele desceu para o café da manhã, notou uma diferença sutil. Seu Francisco estava sentado à mesa, mas em vez de ler um jornal ou anotar coisas numa caderneta, ele olhava fixamente para a xícara de café, um senho profundo entre suas sobrancelhas. Bom dia, disse João sentando-se. Bom dia, João, respondeu o avô erguendo os olhos. O sorriso que tentou fazer não chegou a se formar direito. Dormiu bem? Sim. O senhor, você está bem? Seu Francisco pareceu hesitar. Estou. Só pensei em uma coisa. Você disse que sua mãe, a Isabel, morava num quarto em Belo Horizonte. Você lembra do endereço? O nome da rua? Algo assim? João sentiu um frio na barriga. A pergunta veio do nada. Não, eu era pequeno. Lembro do quarto, da janela que dava para um beco. Não lembro do nome.
E das coisas dela? Ela tinha documentos? Alguma carta, talvez? João balançou a cabeça devagar. A dona da pensão jogou tudo fora quando eu saí. Só me deixou levar minhas roupas. Por quê? Seu Francisco tomou um gole de café, evitando seu olhar. Nada, só curiosidade. Queria ter algo dela. Uma lembrança física, sabe? Mas o tom não era de saudade. Era outra coisa. Era dúvida. João ficou em silêncio, terminando seu pão com manteiga. O sabor agora era amargo. Mais tarde, quando foi buscar uma pá no galpão para limpar o boxe de ventania, ele ouviu vozes baixas vindo do lado de fora, perto do bebedouro dos animais. É tudo muito conveniente, não acha? Era a voz de Ronaldo. O menino aparece do nada, justo quando tem um prêmio enorme em jogo. Domou o cavalo que ninguém domava. E conta uma história de chorar. Mas o patrão acreditou, respondeu outra voz, que João reconheceu como a de um vaqueiro chamado Luiz. E o menino de fato domou o bicho, isso é real. Domou? Ou o bicho já estava exausto de tanto lutar e simplesmente se rendeu? Ronaldo argumentou, sua voz suave e persuasiva. Pensa comigo. Um menino de rua, esperto. Ele fica pela região, ouve a história da filha desaparecida do velho, estuda a fazenda. Aí, na hora certa, ele faz seu número com o cavalo. E solta a informação que vai derrubar o patrão. É um golpe clássico. Já vi coisa parecida no interior do Pará. Mas ele é só um menino, disse Luiz, embora sua voz já soasse menos certa. Menino que viveu na rua aprende a ser mais esperto que muito adulto, respondeu Ronaldo. Eu só me preocupo com o patrão. Ele tá vulnerável, cheio de culpa. É a presa perfeita. E quando o velho partir, quem você acha que vai herdar essa terra? Um menino que chegou ontem? Ou alguém que trabalhou aqui a vida toda, que conhece cada palmo desse chão? João não ouviu mais. Ele pegou a pá com as mãos trêmulas e saiu pelo outro lado do galpão, seu coração batendo rápido. As palavras de Ronaldo eram como facas. Elas cortavam a frágil sensação de segurança que ele havia começado a sentir. O dia seguiu, mas o ar havia mudado. Quando João passava pelos trabalhadores, os bons dias eram mais curtos. Os olhares demoravam um pouco mais nele, examinando, duvidando. Até Zé, o tratador, parecia mais reservado. Na hora do almoço, João não foi para a casa grande. Ficou sentado num tronco perto do paddock, comendo um sanduíche que Dona Marta lhe dera com um sorriso ausente. Foi aí que Ronaldo se aproximou. João, comendo aqui sozinho? Podia comer na cozinha com os homens, você agora é da família, disse Ronaldo, sua voz cheia de uma falsa cordialidade. Estou bem aqui, respondeu João, olhando para o chão. Ronaldo se sentou num tronco próximo, tirando o chapéu e passando um lenço na testa. Tá certo, um homem precisa do seu espaço. Eu mesmo gosto da solidão. Ele fez uma pausa. É uma história incrível a sua, menino. Realmente de cinema. Sua mãe, Isabel, era? É uma pena não ter nada que prove a ligação de vocês. Seria mais fácil, sabe? Para afastar comentários. João ergueu os olhos. Que comentários? Ronaldo fez um gesto vago com a mão. Ah, você sabe, gente desocupada. Dizem que é tudo muito perfeito. Mas eu defendo você, viu? Digo que o patrão tem um bom coração e sabe no que acreditar. Mas suas palavras diziam o oposto. Elas plantavam a semente da desconfiança e se fingiam de regador. Eu não minto, disse João, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Não estou dizendo que mente, João. Claro que não. Só digo que a vida na estrada é dura. Às vezes a gente segura qualquer coisa que pareça uma tábua de salvação. Até mesmo uma história. Ele se levantou, colocando o chapéu de volta. Bom, vou lá. Trabalho não falta. Só queria dizer, fique esperto. O mundo é cheio de gente má. E ele foi embora, deixando João com um nó de ansiedade no peito. Quando João finalmente voltou para casa no fim da tarde, a atmosfera estava pesada. Seu Francisco estava na sala diante de uma pequena caixa de metal aberta na mesa. Dentro, havia velhas fotografias e alguns papéis. João, chamou o velho sem levantar os olhos. Você disse que sua mãe ficou doente quando você tinha 6 anos. Você se lembra em que mês foi isso? Que tempo fazia? João congelou na porta. Fazia frio, chovia muito. Frio de inverno então. Julho, agosto. Eu não sei os nomes dos meses direito, admitiu João, sua voz pequena. Seu Francisco suspirou, fechando a caixa. Claro, como você saberia? Ele finalmente olhou para o neto. Ronaldo me disse algo hoje. Ele disse que conversou com um cara na cidade, que conheceu um homem há uns anos atrás.
Um homem que contava que fazia uns serviços especializados para golpistas, ensinar crianças a contar histórias tristes para enganar velhos solitários. O sangue pareceu escoar do corpo de João. Eu não acredito nele, João, disse seu Francisco rapidamente, mas sua expressão era confusa, dolorida. Só estou tentando entender. Tudo aconteceu tão rápido. Você aparece e de repente eu tenho um neto. É o que eu sempre quis. Mas é o que qualquer golpista saberia que eu queria. João sentiu o chão se abrir. As palavras não saíam. Ele apenas balançou a cabeça, negando, seus olhos arregalados de puro pânico. Você tem alguma coisa? Perguntou seu Francisco, sua voz quase um pedido. Qualquer coisa que sua mãe tenha te dado. Um colar, uma carta, um desenho. Algo que prove que você é você. As lágrimas começaram a subir, quentes e humilhantes, nos olhos de João. Ela não tinha nada para dar, só me deu o nome dela e me disse para encontrar você. Ele não conseguia mais ficar ali. Virou-se e correu para fora da sala, subindo as escadas, correndo até seu quarto. Trancou a porta, algo que nunca havia feito antes, e se jogou na cama, enterrando o rosto no travesseiro. Abaixo, na sala, seu Francisco permaneceu sentado, ouvindo os passos fugitivos do neto. Ele olhou para suas próprias mãos, calejadas e vazias. A dúvida, como um veneno lento que Ronaldo havia pingado em seu ouvido, começava a fazer efeito. A dor do abandono da filha era uma ferida aberta. E agora, a possibilidade de estar sendo enganado, de estar entregando seu coração a mais uma ilusão, era um medo paralisante. Na varanda dos fundos, Ronaldo observava a casa grande, um cigarro aceso entre os dedos. Um sorriso fino e satisfeito apareceu em seus lábios. A semente estava plantada. Agora era só regar com mais suspeitas e esperar que a desconfiança do velho fizesse o resto do trabalho. Ele não precisava convencer seu Francisco de que João era um mentiroso. Apenas precisava fazê-lo duvidar. E um coração que já havia sido partido uma vez, duvidava com muita facilidade. Dentro do seu quarto, João chorou em silêncio. A sensação era terrivelmente familiar. Era a sensação de estar prestes a perder tudo de novo. A casa, a comida, a cama, o avô. O frio da rua parecia já assoprar na sua nuca. Ele se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, no escuro que começava a cair, Ventania moveu-se no paddock, inquieto. O cavalo sentiu a angústia do menino. Ele deu um passo na direção da casa e relinchou. Um som baixo e preocupado que subiu pelo ar frio da noite e encontrou João na janela. Era o único que ainda parecia acreditar nele. O relincho de Ventania atravessou a noite e entrou no quarto de João como um fio de conexão. Era um som de preocupação. Um som que dizia: "Eu estou aqui." João ergueu o rosto do travesseiro molhado e foi até a janela. No escuro só era possível ver a silhueta poderosa do cavalo, parada, imóvel, olhando para cima. "Eu também estou aqui", João sussurrou para a escuridão, e naquele momento aquela era a única verdade que importava. Ele não desceu para o jantar, ficou no quarto, ouvindo os sons da casa. Os passos de seu Francisco no corredor parando diante da sua porta. A respiração pesada do outro lado. O velho não bateu. Não chamou. Depois de um longo minuto, os passos se afastaram. A manhã chegou com um céu cinzento e pesado. João se vestiu com as roupas grandes que eram suas agora e desceu as escadas. A casa estava vazia. Na cozinha, sobre a mesa, havia um prato coberto com um pano. Pão, queijo, um copo de leite. Seu Francisco já tinha saído. João comeu em silêncio. Cada mordida era uma luta. A dúvida no ar era tão espessa que dava para sentir o gosto. Quando ele saiu da casa e começou a caminhar em direção aos estábulos, sentiu os olhos. Desta vez não eram olhares curiosos ou respeitosos. Eram olhares pesados, cheios de desconfiança. 2 vaqueiros que carregavam sacos pararam de falar quando ele passou. Um deles, o Luiz, que tinha ouvido Ronaldo no dia anterior, virou o rosto. João baixou a cabeça e seguiu em frente. Seu refúgio era a Ventania, sempre seria. Mas quando chegou ao paddock, o cavalo não estava lá. O portão estava aberto. O coração de João disparou. Ele correu para o estábulo. Lá, dentro do boxe reforçado, Ventania estava preso. Não estava ferido, mas sua cabeça estava baixa e ele parecia agitado, andando de um lado para o outro no espaço limitado. Zé estava do lado de fora, preparando uma ração. "Bom dia, Zé", disse João, tentando soar normal. "Por que ele está dentro do boxe?" Zé não olhou para ele imediatamente. Terminou de misturar a ração no balde antes de responder.
Ordem do patrão. Disse que é melhor o bicho ficar contido por uns dias, até as coisas se acalmarem. Até o que se acalmar? Perguntou João, mas ele já sabia a resposta. Zé finalmente ergueu os olhos. Eles eram sérios, mas não hostis. Menino, você sabe como é. Rodeio é fogo, o Ronaldo tá com a língua solta, e o patrão tá confuso. É difícil para um homem como ele confiar. Mas eu não fiz nada, a voz de João falhou. Na vida, às vezes, não fazer nada não é o suficiente, disse Zé, com uma sabedoria triste. Às vezes você tem que provar o contrário do que as pessoas querem acreditar. Ele suspirou. Você quer dar a ração para ele? Ele tá esperando por você. João pegou o balde. Quando ele abriu a porta do boxe, Ventania parou de andar. O cavalo aproximou-se, mas não com a calma de antes. Ele estava tenso, cheirou o ar, cheirou João e então começou a comer, mas seus ouvidos ficavam se movendo, atentos a cada som lá fora. Enquanto Ventania comia, João ouviu vozes do pátio. Ronaldo e seu Francisco. Uma simples verificação, patrão, dizia Ronaldo, sua voz doce como mel azedo. Um amigo meu em Belo Horizonte pode checar registros. Se a Isabel realmente partiu dessa forma, deve haver um registro no cartório. Um óbito. Se o menino é realmente seu neto, isso vai provar de uma vez por todas e acabar com toda essa fofoca. É uma invasão de privacidade, respondeu seu Francisco, mas sua voz estava cansada, sem convicção. É um cuidado, patrão. Pense no que está em jogo, a fazenda, o seu legado. Se esse menino for um impostor, imagine a humilhação. As pessoas vão rir de você. Vão dizer que o velho Francisco ficou senil e caiu no conto do vigário. Houve um longo silêncio. João, imóvel dentro do boxe, segurou a respiração. Faça a verificação, disse seu Francisco finalmente, a voz quase inaudível, mas de forma discreta. Não quero escândalo. Pode deixar comigo, patrão. Tudo discreto. Os passos se afastaram. João ficou parado, a mão ainda no pescoço de Ventania. O cavalo parou de comer e esfregou a cabeça no braço do menino, como se sentisse a dor que brotava dele. Na hora do almoço, João não foi à casa grande, foi até a cozinha dos funcionários, onde Dona Marta servia a comida. A conversa animada que sempre havia morreu quando ele entrou. Os homens sentados no banco longo olharam para ele, depois para os seus pratos. Dona Marta ouviu e seu rosto se contraiu numa expressão de pena. João, vem cá, vou te servir. Ela encheu um prato para ele, mas quando ele se virou para procurar um lugar para sentar, todas as mesas pareciam cheias. Não fisicamente, mas de uma barreira invisível. Ele viu um espaço no final de um banco, perto de um rapaz novo. Quando se aproximou, o rapaz pegou seu chapéu e colocou no banco, ocupando o lugar. Desculpa, menino, tô guardando pro Tião, disse o rapaz sem olhar para ele. João parou. Seus dedos apertaram o prato quente. Ele sentiu o calor subir para seu rosto. Virou-se e saiu da cozinha com os olhos ardendo. Sentou-se no mesmo tronco de sempre, perto do paddock vazio, e comeu sozinho. Foi ali que seu Francisco o encontrou. João, por que você não veio almoçar em casa? João não levantou os olhos. Não estava com fome. Você está com o prato na mão, observou o avô, sua voz tensa. Agora estou. Seu Francisco suspirou. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. João, sobre ontem à noite, eu não quis te machucar, mas machucou, disse João simplesmente, finalmente olhando para ele. Nos olhos do menino, seu Francisco viu uma ferida aberta. E viu algo mais, um desafio, um prove que estou errado. É difícil para mim, tentou seu Francisco. Depois do que aconteceu com sua mãe, eu prometi a mim mesmo que não seria enganado de novo. E agora com você... É tudo tão perfeito que dói, e quando algo dói assim, meu instinto é desconfiar. O senhor acha que eu sou um golpista? A pergunta foi direta e crua. Seu Francisco hesitou. A hesitação foi a pior resposta possível. Eu não sei o que pensar, João. Ronaldo está verificando algumas coisas, para nossa tranquilidade. Para a sua tranquilidade, corrigiu João. Ele colocou o prato no chão, a comida quase intocada. Eu não preciso verificar nada. Eu sei quem eu sou. Minha mãe sabia quem ela era. Se o senhor não sabe, o problema é seu. Ele se levantou e começou a andar em direção à casa. Não correu. Andou com uma dignidade trêmula que partiu o coração de seu Francisco ao meio. João, espere! Mas João não esperou. Ele entrou na casa grande e subiu direto para seu quarto. Desta vez, não chorou. Sentou-se na cama e olhou pela janela.
O mundo lá fora, que por alguns dias brilhara com uma cor de esperança, agora estava novamente em tons de cinza. À tarde, ele desceu para buscar água. No corredor passou por seu Francisco, que estava no escritório, olhando para papéis. O velho levantou os olhos. João, precisamos falar. Já falamos, respondeu João e continuou andando. Ele foi até o estábulo. Ventania estava quieto agora. João entrou no boxe e sentou-se num canto, encostado na parede de madeira. O cavalo veio até ele e baixou a cabeça, deixando-a no colo do menino. O peso era imenso e confortador. Eles não acreditam em mim, Ventania, sussurrou João, enterrando os dedos na crina negra. Eles acham que eu inventei tudo, que minha mãe nunca existiu, que eu sou só um menino de rua querendo roubar um velho. Ventania bufou, um sopro quente nas pernas de João. O pior é que ele quer acreditar, mas ele tem medo, e o medo dele é mais forte do que eu. As lágrimas finalmente voltaram, silenciosas e quentes. Eu só queria ter um lugar, só isso. Ele ficou ali até o céu começar a escurecer. Quando saiu do estábulo, a fazenda estava deserta. Os homens tinham ido para os alojamentos. As luzes da casa grande estavam acesas. João não foi para lá. Caminhou até o pequeno riacho que cortava a propriedade atrás dos pastos. Sentou-se na margem e ficou observando a água escura correr. Era o mesmo rio que ele havia seguido para chegar até ali. A mesma água que tinha levado ele para longe de tudo. E depois, por um breve instante, para um lugar que parecia lar. Ele ouviu passos atrás de si. Era Zé. Vim te buscar, menino. O patrão tá preocupado. Já é noite. Deixa ele preocupado, disse João sem se virar. Zé se sentou na pedra ao lado dele. Ele tá errado. Eu sei disso, e você sabe disso. Mas o coração dele tá cheio de cicatrizes velhas que enfeitaram. O Ronaldo só jogou sal na ferida. Por que o senhor acredita em mim, Zé? Perguntou João, olhando para o tratador. Zé olhou para essa água. Porque eu conhecia sua mãe, a Isabel. Ela era um anjo com os animais. Tinha uma luz. E quando você entrou naquele curral, e eu vi você acariciar o Ventania, eu vi a mesma luz. Não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que nasce com a pessoa. Ronaldo pode inventar 1000 histórias. Ele não pode inventar aquela luz. As palavras de Zé eram um bálsamo, mas eram apenas uma voz contra um coro de sussurros. Obrigado, disse João, sua voz rouca. Vem, menino, vai para casa. O frio da noite vai te fazer mal. Dá tempo de consertar as coisas. O patrão é teimoso, mas ele não é mau. Só tá perdido. João seguiu Zé de volta. Quando entraram no pátio, viram seu Francisco parado na varanda, uma silhueta preocupada contra a luz da porta. Obrigado, Zé, disse o velho. Zé acenou e se afastou, deixando avô e neto frente a frente. João, entre, por favor. João subiu os degraus lentamente. Ele estava exausto. Exausto de esperar. Exausto de tentar. Seu Francisco tentou colocar uma mão no seu ombro. João se encolheu, evitando o toque. O velho retirou a mão como se tivesse tocado em fogo. Eu ordenei que parassem com a verificação, disse ele rápido. Não importa o que os papéis digam, você é meu neto. Eu sinto isso aqui. Ele apertou o punço sobre o peito, mas era tarde. A rejeição, a dúvida pública, o olhar dos homens na cozinha. Tudo isso havia construído um muro em torno de João. As palavras do avô não conseguiam mais atravessar. Está bem, disse João, sem emoção. Posso ir para o meu quarto? João, por favor. Seu Francisco ficou sem palavras. Ele apenas assentiu, seu rosto uma máscara de derrota. João passou por ele e subiu as escadas. Ele não era mais o menino que chegara cheio de esperança. Era novamente o menino que observava de longe. O menino que sabia que no fim sempre sobrava sozinho. A única diferença era que desta vez a solidão doía muito mais, porque por um instante muito breve ele tinha acreditado que ela tinha acabado. A noite se arrastou sobre a fazenda São Pedro como um cobertor pesado. João, exausto pelo cansaço e pela tristeza, acabou adormecendo vestido na cama, a luz do candeeiro ainda acesa. Fora, um vento frio começou a soprar, fazendo as telhas do estábulo rangerem. Ventania, confinado no boxe escuro, não dormia. Seus sentidos, sempre alertas, captavam cada som anormal. O vento não era o problema, era outra coisa, um cheiro de suor humano carregado de adrenalina e más intenções. E passos. Passos cautelosos tentando ser silenciosos, se aproximando da porta do estábulo. O cavalo ergueu a cabeça, suas narinas se abriram, um baixo ronco saiu de sua garganta.
Do lado de fora, Ronaldo parou. Ele olhou para os lados. A fazenda estava deserta, mergulhada no sono. Ele tinha uma lanterna pequena, mas não a acendeu. Segurava algo comprido e flexível enrolado na sua mão. Um chicote de couro comprido, daqueles usados para domar. Seu plano era simples e cruel. Ele abriria o portão do boxe e espantaria a ventania com o chicote. O cavalo, em pânico, sairia correndo do estábulo, arrombando o que estivesse pela frente. Provavelmente se machucaria ao tentar pular as cercas no escuro. No melhor dos casos, fugiria para os pastos e seria dado como perdido. No pior, quebraria uma perna e teria que ser sacrificado. De qualquer forma, o domador milagroso, João, ficaria desacreditado. Seu único feito, a conexão com o animal, seria destruído. E seu Francisco, abalado pela perda do cavalo e pela prova da fraude do menino, voltaria a confiar apenas em Ronaldo. Ronaldo forçou a tranca simples da porta do estábulo. O madeira rangeu. Ventania deu um passo para trás dentro do boxe, um relincho de alerta ecoando na escuridão. No quarto, João se mexeu no sono. Um sonho ruim o assombrava. Nele, Ventania corria, assustado, e ele não conseguia alcançá-lo. Um estalo, como o de um chicote, o fez se sentar na cama, o coração aos pulos. Ele olhou ao redor. A luz fraca do candeeiro. O silêncio. Mas algo estava errado. Ele não ouvia o som familiar da respiração de Ventania vindo lá de baixo. Ouvia nada. Sem pensar, ele desceu da cama, calçou os chinelos e saiu do quarto. O corredor estava escuro e frio. A casa grande dormia. Ele desceu as escadas silenciosamente e saiu pela porta dos fundos. O vento gelado o atingiu em cheio. Ele correu em direção ao estábulo. A porta estava entreaberta. Isso não era normal. Dentro era mais escuro ainda. Mas ele ouviu o bufado nervoso de Ventania e ouviu uma voz humana, baixa e cheia de ódio. Vamos, seu maldito. Vamos ver se você é tão bravo agora no escuro. Ronaldo. João entrou. Seus olhos se ajustaram à escuridão. Viu a silhueta de Ronaldo diante do boxe de Ventania. O homem estava tentando abrir o portão do boxe, mas a trava interna, uma simples argola de ferro, estava difícil de manipular no escuro. Ventania batia as patas contra as paredes, relinchando agora em pânico. Pare! A voz de João explodiu no silêncio do estábulo, mais alta e firme do que ele imaginava ser capaz. Ronaldo deu um salto surpreso. Ele se virou e, pela fraca luz que entrava pela porta aberta, João viu seu rosto. Era uma máscara de raiva e surpresa. O que você está fazendo aqui, menino? Vai para a casa? Está perigoso aqui. O que o senhor está fazendo com ele? João perguntou, avançando. Seu medo existia, mas era menor que a fúria que sentia ao ver Ventania tão assustado. Estou só verificando se o bicho tá bem. Agora sai daqui. Ronaldo ergueu o que tinha na mão. João viu o chicote. O senhor vai bater nele, acusou João, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação. Ronaldo perdeu a paciência. O menino estava arruinando tudo. E daí? Esse animal não serve para nada, só dá prejuízo. Se ele fugir ou se machucar, todo mundo vai ver que você não tem dom nenhum. Foi só sorte. E o seu avôzinho vai acordar para a realidade. Ele finalmente conseguiu deslizar a argola e puxou o portão do boxe para abri-lo. Ventania, vendo a abertura e sentindo a ameaça, empinou, seus cascos dianteiros batendo no ar perigosamente perto de Ronaldo. Sai, seu danado! Ronaldo gritou e estalou o chicote no ar. O som foi agudo e cruel. Ventania recuou, relinchando alto, seu pânico chegando ao limite. Ele iria investir. Iria tentar passar por cima de Ronaldo para escapar e se machucaria feio. João não pensou. Ele correu, passou por Ronaldo, que tentou agarrá-lo, e entrou no boxe colocando-se entre o chicote e o cavalo. João, sai daí! Ele vai te matar! Ronaldo berrou, genuinamente assustado agora. Se o menino morresse, seria um desastre muito maior. Mas João não ouviu. Ele virou as costas para Ronaldo e enfrentou Ventania. O cavalo estava uma fera. Seus olhos arregalados refletindo o pouco de luz, sua boca espumando. Ventania, calma, é eu, é o João. A voz dele não era um grito, era um sussurro carregado, um fio de som que cortou o barulho do pânico. Ele estendeu as mãos, não para cima, mas para os lados, mostrando-se. Tá tudo bem, ninguém vai te machucar, eu não deixo. Ventania parou de empinar, ele estava tremendo, todo o seu corpo uma corda esticada. Ele olhou para João.
Olhou para o menino pequeno que estava entre ele e o perigo. Ronaldo, vendo a cena, viu sua chance. Se o cavalo atacasse o menino agora, seu problema estaria resolvido de qualquer maneira. Ele não te conhece, menino. Você não é nada para ele. É só um golpista e um cavalo bravo. Sai da frente. João ignorou as palavras. Ele deu um passo em direção à ventania. Eu confio em você. Você confia em mim, lembra? A mão aberta, sem medo. Ele lentamente levantou a mão direita, a palma para cima, como da primeira vez. Ventania bufou, um som rouco. Ele deu um passo para trás, ainda assustado, mas o olho fixo na mão de João, não no chicote. Vê, só eu, só você, mais ninguém. Aos poucos, o tremor no corpo de Ventania começou a diminuir. A respiração ofegante foi se acalmando. Ele não se aproximou, mas não atacou. Estava ouvindo a única voz que nunca lhe trouxe dor. Ronaldo viu que estava perdendo o controle. A fúria tomou conta dele. Chega disso. Ele avançou para dentro do boxe, o chicote erguido. Se você não vai sair, eu acabo com os dois. Ele brandiu o chicote. O couro cortou o ar em direção à ventania. João reagiu por instinto. Ele se jogou para o lado não para se esquivar, mas para colocar seu próprio corpo no caminho do chicote. O golpe não o atingiu em cheio, mas a ponta do chicote raspou em seu braço, sobre a manga da camisa, deixando uma marca vermelha e ardente. O grito de dor de João foi curto e abafado. Foi o suficiente. Para a Ventania, aquele som mudou tudo. Seu menino havia sido atacado. O medo dentro dele se transformou em outra coisa. Em proteção. Com um relincho que não era de medo, mas de um aviso profundo e poderoso, Ventania avançou. Não foi um ataque cego. Foi um movimento calculado. Ele colocou seu corpo enorme entre João, caído no chão de palha, e Ronaldo. E então, virou-se para enfrentar o capataz, sua cabeça baixa, seus dentes à mostra, um aviso claro e mortal. Ronaldo congelou. O chicote caiu de suas mãos. O ódio no rosto dele foi substituído por um puro e simples terror. A fera não estava mais assustada, estava furiosa, e ela estava protegendo o menino. Sai, sai, seu maldito! Ronaldo gritou, recuando até bater nas tábuas do boxe. Foi nesse momento que uma luz forte invadiu o estábulo. A porta se abriu completamente, e a figura alta de seu Francisco apareceu, segurando uma lanterna potente. Ele estava de roupão, seu rosto pálido e chocado. A cena que se apresentou a ele congelou o sangue em suas veias. Seu neto no chão, segurando o braço. Ronaldo encolhido contra a parede, apavorado. E Ventania de pé, imponente e protetor entre os dois, bufando de raiva, seus olhos fixos no capataz. O que está acontecendo aqui? A voz de seu Francisco trovejou no espaço silencioso. Ronaldo, vendo uma última chance, apontou para João. Patrão, o menino tentou soltar o cavalo. Eu vi e tentei impedir. O bicho quase me matou. O menino é perigoso. Mas as palavras soaram falsas. A cena contava uma história diferente. João se levantou com dificuldade. A dor no braço era forte, mas ele a ignorou. Ele olhou para o avô e depois para Ronaldo. Sua voz, quando saiu, era clara e calma, apesar de tudo. Ele está mentindo. Ele veio aqui para machucar o Ventania, para fazê-lo fugir ou se matar. Trouxe um chicote. João apontou para o objeto no chão. Eu o vi, tentei parar, ele me bateu. E o Ventania me defendeu. Seu Francisco olhou para o chicote. Olhou para o braço de João, onde a manga rasgada mostrava um vergão vermelho. Olhou para a posição defensiva de Ventania, claramente protegendo o menino. E olhou para Ronaldo, cujo rosto, iluminado pela lanterna, era um retrato da culpa e do pânico. A verdade, brilhante e inegável como a luz da lanterna, estava ali. Finalmente. A luz da lanterna tremia um pouco na mão de seu Francisco, mas seu corpo estava rígido como uma rocha. Ele olhou de João para Ronaldo e depois para o chicote no chão. O ar dentro do estábulo parecia ter saído. Ele está mentindo. Ronaldo gaguejou, mas sua voz não tinha mais força. Era o choro fraco de um animal encurralado. O menino, ele quis me incriminar. Seu Francisco não respondeu. Ele apenas andou, devagar, até o chicote. Se abaixou e pegou o objeto de couro. Ele o examinou sob a luz como se nunca tivesse visto algo assim antes. Este é o chicote do senhor Ronaldo, disse seu Francisco, sua voz baixa e perigosamente calma. Eu o reconheço. O senhor o usava para disciplinar os novilhos teimosos. Eu sempre disse que não gostava. Patrão, eu posso explicar. Explique, cortou seu Francisco erguendo os olhos. O olhar dele era de gelo.
Explique por que você estava no estábulo, no meio da noite, com este chicote, com meu neto ferido no chão, e o cavalo pronto para atacá-lo para protegê-lo. Ronaldo abriu a boca, mas nenhum som saiu. As palavras haviam se esgotado. A evidência era muito clara. Seu Francisco se virou para João. João, me diz exatamente o que aconteceu. Tudo. João respirou fundo, segurando o braço dolorido. Ele contou. Contou como acordou com um barulho, como veio correndo, como viu Ronaldo tentando abrir o boxe e ameaçando Ventania com o chicote. Contou como tentou impedi-lo, como se colocou no meio, e como o golpe do chicote o atingiu. Ele disse que se o Ventania fugisse ou se machucasse, todo mundo ia ver que eu não tinha dom nenhum. João terminou, sua voz firme. Disse que o Senhor ia acordar para a realidade. Seu Francisco fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, parecia que todos os anos de sua vida pesavam sobre seus ombros. Ele se virou para Ronaldo. Pegue suas coisas, disse o velho. Cada palavra uma faca caindo no silêncio. Pegue tudo o que é seu e saia da minha terra. Agora, se eu o vir aqui novamente, em qualquer lugar perto da minha família ou da minha propriedade, eu chamo a polícia. E eu garanto que vou apresentar todas as acusações que conseguir. Patrão, por favor, 10 anos. Eu trabalhei para o senhor durante 10 anos. Ronaldo implorou, a máscara de poder totalmente desfeita. E durante esses 10 anos eu confiei em você, respondeu seu Francisco sem uma pitada de emoção. E você tentou destruir minha família, você tentou machucar um animal indefeso, você tentou fazer meu neto parecer um mentiroso. Saia, antes que eu faça algo que vá me arrepender. Ronaldo viu que não havia apelo. Seu rosto se transformou numa careta de ódio puro. Ele cuspiu no chão de palha perto dos pés de seu Francisco. Vai se arrepender disso, velho. Esse menino não passa de um parasita. E você vai morrer sozinho e amargurado, como sempre foi. Ele empurrou seu Francisco com o ombro ao passar, mas o velho não se mexeu. Permaneceu firme, observando Ronaldo desaparecer na escuridão do pátio. Só quando os passos se afastaram completamente é que a força pareceu abandonar seu Francisco. Ele deixou a lanterna cair um pouco e se voltou para João. Seu rosto uma mistura de dor, vergonha e um amor tão grande que quase não cabia ali. João, meu braço, ele sussurrou, vendo o menino ainda segurando o ferimento. É só um arranhão, disse João, mas seu rosto pálido dizia outra coisa. Não, não é. Seu Francisco se aproximou cuidadosamente, dando um amplo espaço para Ventania, que ainda estava de guarda, mas agora com o foco no avô, não mais numa ameaça. Ventania, está tudo bem, obrigado. Obrigado por protegê-lo. O cavalo pareceu entender. Ele bufou, baixou a cabeça e deu um passo para o lado, permitindo que seu Francisco se aproximasse de João. O velho examinou o braço do neto à luz da lanterna. O vergão era vermelho e feio, mas a pele não estava cortada. Precisa de um remédio, vamos para casa. E o Ventania? Perguntou João preocupado. Ele vem também. Vamos soltá-lo no paddock perto da casa. De hoje em diante ele fica perto de você, para sempre. Juntos, os três saíram do estábulo. Seu Francisco segurando a lanterna, João caminhando ao seu lado e Ventania seguindo atrás, sua presença enorme e calmante como uma sombra protetora. Na casa grande, seu Francisco tratou do braço de João com um unguento refrescante e uma gaze limpa. Depois, ele fez chocolate quente e sentou com o neto à mesa da cozinha, na luz amarela do lampião. João, ele começou, suas mãos apertando o copo vazio. Eu tenho que te pedir perdão. Não uma, mas 1000 vezes. Eu deixei a dúvida, a dor velha, o medo. Eu deixei tudo isso cegar meu coração. Eu vi você, vi sua coragem, sua bondade com o Ventania. Vi minha filha em você a cada momento. E mesmo assim, eu deixei um homem como Ronaldo colocar veneno nos meus ouvidos. Eu quase te perdi, por causa da minha estupidez. João olhava para o chocolate, o coração apertado. O Senhor acreditou nele. Por um momento, sim, e esse momento foi longo demais. Eu nunca vou me perdoar por isso, mas eu te peço, me dá uma chance, apenas uma chance para eu ser o avô que você merece. Eu prometo, com tudo o que eu tenho e sou, que nunca mais vou duvidar de você. Você é minha família, minha única família. As lágrimas escorreram pelo rosto de João, silenciosas e libertadoras. Elas não eram de tristeza agora, eram de um alívio tão profundo que doía. Eu queria tanto que o senhor fosse meu avô de verdade. Ele confessou, a voz engasgada. Desde que a mamãe morreu, eu só pensei nisso. Seu Francisco estendeu a mão sobre a mesa. João olhou para ela, para aquela mão grande e calejada, cheia de histórias e arrependimentos.
Lentamente, ele colocou sua mão pequena, ainda com os dedos finos de menino subnutrido, sobre a do avô. O aperto foi forte, foi um pacto. Nos dias que se seguiram, a fazenda respirou aliviada. A saída de Ronaldo foi rápida e sem cerimônia. Os homens que haviam ouvido suas mentiras ficaram envergonhados. Zé foi o primeiro a se aproximar de João na manhã seguinte. "Menino, eu sinto muito", disse o tratador, seu rosto sério. "Eu devia ter falado mais alto, devia ter defendido você. O patrão não é o único que errou." "Está tudo bem, Zé", disse João. E de certa forma, estava. A notícia do que realmente aconteceu se espalhou. A tentativa de Ronaldo de machucar Ventania, a coragem de João ao se interpor, a proteção feroz do cavalo. A história uniu os trabalhadores contra o verdadeiro inimigo. A desconfiança desapareceu, substituída por um respeito novo e genuíno. 2 semanas depois, seu Francisco chamou João para o escritório. "Sente-se, meu neto." Ele tinha um papel na mão. "Lembra do prêmio? Os $18.000? João assentiu. "Eu fiz o que a gente conversou. Criei uma fundação. O nome oficial é Fundação Isabel Silva. O objetivo é ajudar crianças sem lar, crianças que estão sozinhas pelo interior, como você estava. Vamos fornecer comida, abrigo temporário e ajuda para encontrar famílias ou voltar para suas origens. O dinheiro do prêmio é o começo. Vamos usar parte da renda da fazenda para mantê-la." João ficou sem palavras. Ele olhou para o papel, para o nome de sua mãe escrito ali, em letras formais. "Ela ia gostar muito", ele conseguiu dizer, a voz cheia de emoção. "Eu sei", disse seu Francisco sorrindo. "E tem mais, o primeiro projeto da fundação vai ser aqui mesmo. Vamos reformar a antiga casa do caseiro que está vazia. Vai ser um lugar seguro, com quartos limpos e uma cozinha boa, para quando encontrarmos crianças que precisem de um lugar para ficar enquanto a gente ajuda elas. Você vai poder ajudar a cuidar delas se quiser, contar sua história." A ideia de poder ajudar alguém da maneira como ele precisou foi como um raio de sol dentro de João. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro e aberto que iluminou todo o seu rosto. A vida na Fazenda São Pedro encontrou um novo ritmo. João passava suas manhãs na escola da cidade, algo que seu Francisco insistiu para ele. As tardes eram divididas entre as lições, os passeios com Ventania, agora seu cavalo de fato, e aprender sobre a fazenda com o avô. Ventania nunca mais foi chamado de Indomável. Ele era o cavalo de João. Seguia-o como um cão fiel, comia de sua mão, deixava que o menino deitasse contra seu flanco para ler um livro à sombra de uma árvore. A conexão entre eles era algo que todos na fazenda respeitavam. Era uma lição viva de que a confiança não se conquista com força, mas com paciência e um coração aberto. Uma tarde, muitos meses depois, João e seu Francisco estavam na varanda, observando o pôr do sol pintar os pastos de ouro. Ventania pastava logo abaixo, no paddock especial que haviam feito perto da casa. "Vô?", disse João, quebrando o silêncio confortável. "Sim, meu neto. Obrigado por me aceitar, com as cicatrizes e tudo." Seu Francisco colocou um braço pesado e amoroso em volta dos ombros magros do menino. "João, as cicatrizes são a parte mais importante. Elas mostram que a gente sobreviveu. E família de verdade é o lugar onde a gente pode mostrar essas cicatrizes sem medo. Onde a gente é aceito não apesar delas, mas com elas." João se encostou no avô, sentindo o calor sólido e seguro dele. Lá embaixo, Ventania ergueu a cabeça e olhou para os dois na varanda. Ele relinchou, um som baixo e contente, e então voltou a pastar, sua silhueta negra e majestosa contra o céu alaranjado. João finalmente tinha um lar, tinha um avô, tinha um amigo, e tinha no coração a paz de saber que a história de sua mãe, Isabel, não terminara em tristeza. Ela vivia nele, e agora, através da fundação que levava seu nome, viveria também na esperança de muitas outras crianças que, como ele, só precisavam de uma mão estendida e de um lugar para chamar de seu.